Bom dia a todos, o meu nome é Bruna Prando e em nome da BB eu agradeço a sua participação. Conforme programado, nós começaremos pontualmente às 10 horas. O nosso sistema foi configurado para que todos, exceto o moderador e palestrante, estejam no mudo. Então, caso tenham perguntas, comentários, por favor enviem pela caixa de chat no menu direito da ferramenta. O nosso evento tem previsão de duração de 1 hora entre apresentação, perguntas e respostas. As perguntas serão respondidas ao final da apresentação. Hoje o nosso apresentador é o funcionário Antônio Carvalho. Ele tem 12 anos de ABB, é especialista em automação e digital lead para o segmento de Energy Industries, incluindo óleo e gás, química, petroquímica, geração de energia e tratamento de águas. Antônio, obrigada, boa apresentação. Antônio, você consegue nos ouvir? Alô, Antônio? Bruna? Bruna, Oi, tá me agora ouvindo? sim. Oh, tá Sim, bom. Desculpe-me. imagina. É, vamos lá. Bom, bom dia a todos. Satisfação tê-los aqui conosco para mais um webinar sobre um assunto bem interessante, né? Principalmente em termos de automação a níveis superiores aí em termos de utilização de ferramentas com maior tecnologia, tá? Antônio, eu não consigo te ouvir, desculpa. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim, pode seguir. Oi, desculpe, tem alguma coisa mexendo aqui. Você não ouviu nada até agora? Não, só a sua apresentação falando que você vai começar. Tá bom, desculpe-me. Qualquer coisa eu te interrompo aqui. Tá ok. Então, o nosso assunto de hoje, né, é o Edge Cloud Computing. Como é que isso interfere na automação industrial, né? Como é que isso vem nos agregar soluções e recursos computacionais para que possamos ter maiores benefícios, tá? Ter visibilidade do que hoje não temos, né? Em termos de dados históricos e dados registrados, ok? É, a, a, então, hoje a agenda vai estar dividida aí em falar um pouquinho da inovação da BB, o que motivou a BB a investir em tecnologia, né? Então, desde 2011, 2012, quando a BB abriu o programa BB Ability, o que ela se propôs a fazer desde aquela época até hoje. Vamos falar um pouquinho sobre um sistema digital chamado Ecosystem, né? O que significa isso? Falar um pouquinho de algumas soluções digitais que nós temos aí dentro do Edge Computing e falar um pouquinho da visualização, como é que a gente pode visualizar. Uma coisa muito importante que preocupa muito os nossos clientes é a arquitetura e segurança, né? Usando aí a configuração, a conectividade com nuvem, e depois a gente vai passar aí para perguntas e respostas, ok? Então a BB ela se propôs em 2011, 2012 a desenvolver uma plataforma chamada BB Ability, tá? Muito já conhecida, muito divulgada no mercado, né? Então cada divisão da BB desenvolveu produtos dentro dessa plataforma, né?
Então, a BB ela tem muita vivência, né, automação industrial, tem a experiência de mercado há mais de 130 anos. Então, a gente adquiriu significativo conhecimento e experiência, né, dentro desse mercado, né. A gente vem capacitando indústrias em todo o mundo com soluções digitais e de suporte que permitem competir no mercado que está em rápida e constante mudança tecnológica, né? Então, cada dia surge aí tecnologias diferentes para que cada vez mais melhore aí a nossa visibilidade, a automação e a gestão dos nossos negócios, né? Então, a BB é alavancada principalmente pela enorme base instalada que tem no mercado e, claro, as expectativas dos nossos clientes, as expectativas do mercado. A BB fez investimentos em parcerias significativas em digitalização, né? Então, hoje temos aí um universo de 70 milhões de dispositivos conectados globalmente e 70 mil sistemas de controle de supervisão. Desses 70 mil, 35 mil estão localizados em controle de processo, ou seja, 35 mil são controladores DCS, né? Então, uma vasta base instalada no mundo. Então, essa motivação também influenciou a BB para desenvolver esse tipo de equipamento. Então, a gente pode dizer que hoje, em 2020, a BB está pronta para ser um parceiro com profundo conhecimento e domínio de ser verdadeiramente inovador e co-criativos em negócios de ponta para os seus clientes, para vocês clientes, tá? Várias tecnologias têm impulsionado, né, essas inovações, né? Por exemplo, em conectividade, cada vez mais dispositivos e sistemas industriais são conectados como parte da tendência de conectividade de IoTs industriais, né? Novas tecnologias como impulsionarão ainda mais essas tendências, né? E que está num futuro breve, né? Não tão distante essa tecnologia. O Big Data, né? São dados, né? Uma vez que mais dispositivos e mais sistemas se conectam, mais dados são armazenados, isso indo em direção a soluções de Big Data. Então, mais dados podem ser consultados, mais dados podem ser adquiridos para fazer tecnologias, para fazer criar aplicativos para que você tenha informações e soluções de problemas desse grande banco de dados. Em Cloud Computing, ao trabalhar com Big Data, né, a gente pode ter o poder da computação de nuvem necessário para processar esses dados, né? Então, a interoperabilidade entre nuvens também vai ser uma grande aliada para fazer isso. Algoritmos usando machine learning, inteligência artificial, a computação em nuvem também permite aplicativos avançados de análise industrial e também passa por esses recursos, né? Então, hoje, a gente pode dizer que a BB já desfruta desses recursos, né? E já está disponibilizando isso para os nossos clientes. E, claro, outro grande e relevante tecnologia é a cybersecurity, né? Então, como eu já tinha mencionado, cada vez mais os nossos também têm se preocupado com esse tipo, né, de cibersegurança, né? E a BB tem investido em ferramentas e serviços para cobrir essa demanda, né? Então, a inovação está presente, né? Então, a gente tem uma visibilidade, a BB tem uma visibilidade do Enterprise Innovation, que quer dizer uma inovação corporativa, né? Olhando uma empresa grande, uma média e grande empresa, visando, olhando ela de uma forma corporativa como um todo, né? Então, a gente pode dizer que o futuro pertence às empresas que se conectam, analisam e compartilham informações relevantes em aplicativos de valor agregado, né? E que tem essas informações em frações de segundos, né? A plataforma BB Ability permite que essas empresas possam combinar em grande escala e integrar tecnologias novas e comprovadas, né?
Então, existem tecnologias que estão aí e já estão comprovadas, vários de nossos clientes já estão usando, no mercado já se usam, né? Em outras, não só no mercado de automação industrial, mas, por exemplo, no mercado financeiro, se usam muito dessas tecnologias que nós aqui vamos usar em automação industrial. Então, um componente-chave dessa arquitetura é o Edge, né? É o Edge Computing, é o Edge, é o servidor de fronteira, é o servidor de borda, né? Como assim queira denominar, né? Para conectar dispositivos e sistemas que também são capazes de processamento, né? Então, essa é a porta de saída, né? O Edge Computing é a porta de saída para a internet, é a porta de saída para a nuvem, né? Então, isso permite que a ABB possa oferecer experiências, né, dentro desse campo, utilizando os recursos dentro de nuvem. E também oferece uma base de inovação, de cocriação e de maneiras de fazer negócios junto com o cliente. Desenvolver a quatro mãos, por exemplo, algum aplicativo, tá? Que a plataforma ABB Ability nos permite fazer isso, tá? Falar um pouquinho da definição de um digital ecosystem, né? Um ecossistema digital é um grupo de recursos de tecnologia da informação interconectados que podem funcionar como uma unidade, tá? Então, eu posso ter uma indústria sendo um ecossistema, né? Os ecossistemas digitais podem ser compostos por fornecedores, clientes, parceiros comerciais, aplicativos, provedores de serviços de dados e de terceiros, e todas respectivas tecnologias que estejam interligadas a esse sistema. Mas uma funcionalidade chave para que isso seja considerado um ecossistema é a interoperabilidade, né? Então, sem interoperabilidade entre os sistemas, a gente não consegue ter a funcionalidade desejada, né? Então, nós, como ABB, como provedor de sistema de automação, a gente fornece produtos e serviços para, por exemplo, né, muito dentro da tecnologia de OT, de Operation Technology, né, dentro de automação de plantas, incluindo aí processo de elétrica, controle de processo, elétrica, safety, gerenciamento de operações de manufatura, como soluções MOON e soluções MES, serviços avançados como Asset Performance Management, que mais que podemos dizer aqui? A parte de safety, otimizações, controles avançados, etc. E agora, né, com essas novas tecnologias, a gente estamos adicionando os recursos estendidos, usando tecnologia digital, introduzindo a conectividade com a nuvem, né, com a ABB, no caso aqui a ABB Ability Cloud. Isso cria uma base para dimensionar soluções existentes, inova para o nível corporativo. E também para a abertura de novos aplicativos, como, por exemplo, utilizar recursos de machine learning, inteligência artificial, análise industrial, manutenção inteligente, operações móveis e assim por diante, tá? Tudo isso aqui possibilitando o Edge Computing, ele é uma peça-chave, né, nessa estrutura para poder fazer a conectividade da planta com a nuvem. Então, aqui a gente apresenta o ABB Ability, né? Então, que é a nossa solução para Edge Computing, desenvolvida pela ABB, hardware e software. O nome Edge é de borda, né? De Edge Computing, e Genius, né? De gênio. Então, a ABB criou esse nome para definir comercialmente o produto, tá? Então, hoje se chama assim ABB Ability Ingenious, né? Então, ele não é só um gateway, ele não é só um gateway, por exemplo, OPC-UA, que vai se comunicar com a nuvem, desculpe, com a parte, um conceito interessante, tá? A gente chama a parte de baixo
do Edge Computing de parte sul e a parte de cima de parte norte. Então, o OPC-UA, ele vem aí a conectividade da parte sul, tá? E também o Ingenious não é só uma conectividade, por exemplo, com protocolos de conexão de IoTs, por exemplo, o MQTT. O MQTT é um protocolo de internet similar, vamos dizer, para entendimento ao HTTPS, mas é totalmente diferente. Ele é totalmente indicado, né, para conexões de IoTs, porque tem aí pouca banda de transmissão, o hardware é simples e de fácil comunicação. Então, o MQTT é muito utilizado para conectividade através da nuvem, chegar a dados, por exemplo, no Edge Computing. Okay? Então, a ABB Genie também inclui recursos específicos para conexão, como, por exemplo, os DCS da ABB. O Ingenious é uma solução completa para hospedar um ecossistema de aplicativos ou desenvolver soluções digitais. Ele é um software completo que fornece soluções e não apenas um gateway, como eu já havia falado, né? Então, ele vai habilitar a empresa para a digitalização inteligente, né? Então, a ABB permanece como um parceiro digital para oferecer essas soluções da ABB Ability, né? Então, temos soluções completas de Edge Computing, hardware e software. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes para frente aí, nos slides posteriores. Implementação fácil e ágil da solução ABB Ability, específica para cada tipo de aplicação. Então, o Ingenious permite software hospedado e gerenciado através da nuvem. Isso permite que a ABB dimensione e direcione a base instalada dos sistemas 800XA, por exemplo, do sistema Symfony, que é outro DCS da ABB, e de DCS de terceiros, via o PCUA. Então, se nós tivermos na parte sul do Edge Computing um DCS de terceiros, a gente também consegue conectá-lo ele numa plataforma ABB Ability. Né? Então, o modelo de informação inteligente conecta tudo sempre no contexto correto, contexto certo. Então, a ABB também como dá uma impressão, né? É tudo jogar para a nuvem. Não, isso há uma organização, né? Então, a ABB desenvolveu um modelamento das informações que permite que a ABB integre soluções digitais de todas as linhas de negócios que ela já fez e preserve o investimento feito com esse tipo de modelagem. Então, existe uma modelagem interna, onde internamente a ABB como um todo, hoje, tem mais de 210 soluções de ABB Ability, tá? Se você for lá no painel de média tensão, existe uma solução para ABB Ability. Se você for lá no painel de baixa tensão, no inversor de frequência, lá na instrumentação, então todas elas possuem soluções ABB Ability. Aqui no ABB Ability Ingenious, o que nós conseguimos fazer? Integrar todas essas soluções que já foram desenvolvidas ou mesmo adquiridas pelos nossos clientes, integrar numa mesma modelagem, tá? Para que seja interoperável, né? Como a gente disse lá atrás. Então, a palavra-chave aqui é interoperabilidade desses sistemas que vão se agregando. Então, o Genius também alavanca a melhor tecnologia para poder fazer esse tipo de conectividade. Então, a ABB escolheu trabalhar aí com a Microsoft, tá? Então, a nossa solução de nuvem é totalmente baseada no Microsoft Azure, né? E também aproveitamos a rede global de data centers que a Microsoft tem. E normalmente, a Microsoft ela comercializa, né, o Azure como uma plataforma, como um serviço. Então, assim como hoje ela faz com o Office, né, principalmente o Office 365 lá, onde você pega o licenciamento na rede, né, e ela
te vende como uma licença, como um serviço, tá? Aqui o princípio é exatamente o mesmo, tá? Então, a BB também se preocupa muito com proteger os investimentos, além de proteger os dados, né? Então, seus dados, nossa preocupação. Então, para dispositivos que estão voltados para a internet, é essencial, né, que a segurança cibernética seja corretamente configurada. Então, o mesmo acontece com os dados, né? A privacidade dos dados dos clientes, não só a segurança, mas existe muita privacidade nesses dados. Então, a ABB entende isso, né? E implementou uma ampla gama de recursos e processos para garantir a cibernética e a privacidade desses dados, né? Ok? Então, a ABB, da mesma maneira que a Microsoft, ela vai oferecer isso como um serviço. O ABB oferece o ABB Ingenious como um software, como um serviço, tá? Não apenas no licenciamento de assinatura, mas também na parte de hospedagem e entrega integrada do software na nuvem. Além disso, também é possível aproveitar toda a plataforma do comércio eletrônico que a ABB já montou, tá? Então, existe um comércio eletrônico de software e serviço que a ABB já montou e através do ABB Ingenious também se tem a conectividade com isso. É chamado ABB Marketplace. A gente vai falar um pouquinho disso, um pouquinho para frente, ok? Então, a flexibilidade na implementação, a gente pode colocar isso dentro do on-premise, que é dentro dos seus domínios, né? E em cloud, né? Então, são dependendo dos requisitos de cada funcionalidade. Então, requisitos, por exemplo, de desempenho de tempo real, a latência da nuvem, né? Então, por exemplo, às vezes, se você tem uma internet boa, às vezes não tem, essa velocidade, né, de comunicação com a nuvem, ela não pode ser ignorada para aplicativos que precisam, aí, por exemplo, se são sensíveis a tempo real, né? Como, por exemplo, aplicações de gerenciamento de operações, o sistema MES, sistema MOON, que tem forte dependência na conectividade com o campo. Então, nesses casos, a gente decide rodar isso na fronteira. Então, a gente pode colocar isso dentro do Edge, não dentro da nuvem, né? Então, são requisitos dessa maneira que a escolha é necessária. Então, é necessário ter flexibilização na escolha desses recursos, né? E segurança e propriedade industrial, né? Vemos hoje vários clientes que preferem não se conectar na nuvem por vários motivos de segurança e proteção de propriedade intelectual, né? Então, hoje a gente diria que talvez a gente precise esperar que eles sejam cada vez menores à medida que a tecnologia de nuvem avança, né? Então, cada vez mais há recursos de segurança disponíveis, né? Principalmente fornecidos aí pela Microsoft ao longo desse tempo, né? Então, mas por algum tempo a gente ainda pode comunicar, conviver com esse tipo de cliente que escolhe esse tipo de modalidade de segurança, tá? Então, há a possibilidade de que dados cheguem na nuvem, não que seja 100% do tempo conectado na internet, há outros recursos de como chegar esses dados em nuvem, né? Não de uma forma online, é claro. Dimensionamento versus custos, né? Clientes globais sempre são uma solução corporativa que irão para o cloud em para alcançar visibilidade global, né? Supondo aí que tem uma empresa multinacional que tem sede fora do Brasil, por exemplo, quer ver todos os seus dados de produção e de negócios numa base cloud. Então, há custos envolvidos, né? Em limitar as quantidades de acesso a essa nuvem, né? Então, é sempre um balanço, né, que a gente vai fazer.
a escalabilidade e o dimensionamento sempre tem uma escolha também, né? O que fica no Edge, o que fica em Cloud. Então, o cliente também tem essa possibilidade de, com a BB Ability, poder fazer essa escolha. Como eu já tinha mencionado, a modelagem das informações é um fato muito importante, tá? Para poder ter uma completa conectividade com os sistemas, né? E imagine aí diversos fabricantes, diversos tipos de IoTs se conectando numa mesma base, né? Então, a modelagem de informações vai além da descrição do dispositivo. Por exemplo, um disjuntor, um motor, um instrumento, uma válvula, que permite que sistemas inteiros sejam modelados. Por exemplo, na fabricação, um trem de fabricação ou uma linha de fabricação. Então, o modelamento que a BB optou por fazer, a gente consegue fazer esse tipo de modelagem para que todos os equipamentos possam ser conectados, tá? Desde, é claro, que ele possa dar as informações, ok? Isso significa que a gente pode ter várias aplicações em diversos aspectos do sistema. Por exemplo, aplicações de eficiência energética, aplicações de gerenciamento de materiais, gerenciamento de ativos, desenvolvida pela BB ou não, tá? Pode ser por outra empresa, pode usar o mesmo modelo que descreve o sistema. Isso protege o investimento dos clientes que já, por exemplo, fizeram a opção em adquirir uma solução Ability no passado, ou que já foi realizada ou está se colocando. Então, o modelo que a ABB desenvolveu permite também que os gateways do ABB Ability convertam vários protocolos industriais em um formato padronizado, para que todos os dados de qualquer dispositivo, independente de onde está vindo, independente da origem, possam ser monitorados, gerenciados e analisados localmente ou enviados em nuvem. Tá? Isso fornece uma flexibilidade bastante significativa. E é claro, né, para usuários do sistema 800A e do Symfony, isso significa essencialmente que o modelo de informações do objeto, de aspectos, por exemplo, se torna uma coisa transparente, tá? Então, há uma conectividade muito natural, muito de base instalada, né? De base de dados, muito transparente. Então, se for um 800A, esse modelamento já está completo, tá? Através do Edge ou através da nuvem. A nossa preocupação, então, continua sendo aí com a parte de segurança, né? Então, a segurança é uma preocupação da ABB e dos nossos clientes, né? Então, ela está sempre incorporada dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos desenvolvimentos, né? Então, a ABB tem aí vários níveis de segurança em várias camadas dentro do ABB Ability. Então, a parceria com a ABB, a parceria com a Microsoft, né, ela fornece muitos recursos de segurança, né? Então, dentro do Azure. Então, a Microsoft investe e tem milhares de engenheiros desenvolvendo segurança, né? E a ABB e os nossos clientes, né, vão se aproveitar dessa estrutura, né, dessa estrutura de segurança, né. Então, é claro, né, a ABB aprimorou um pouco mais essa segurança já em cima da segurança que a Microsoft nos proporciona. Então, exemplos dessa segurança adicional desenvolvida pela ABB, então é o controle de acesso baseado em função, né, que permite que a ABB e seus clientes controlem quem tem acesso e a quais dados terão acesso. O Audit Trail, né, que rastrear todas as execuções dos aplicativos, né? Então, rastreia-se o que se faz dentro do sistema, quem fez, que hora que foi feito,
Existe um mecanismo de defesa contra tráfego malicioso, né, de dados, impedindo a melhor performance, né? Então, aqueles vírus, né, vamos dizer assim, que impedem melhor performance e que pode até parar os serviços. Então, a ABB também tem defesa contra esse tipo de tráfego. No nível de dispositivos, fornecendo algo, como a gente chama internamente, chamado raiz de confiança de hardware. Então, é o que nos permite garantir que o dispositivo da ABB que está conversando com a plataforma foi realmente fabricado pela ABB. Então, nós conseguimos fazer a identificação do hardware também. Tá? Então, isso é um outro nível de segurança que pode ser feito. E, é claro, em todos os níveis, a gente vai fornecer aí criptografia e armazenamento seguro desses dados. Ok? Então, a interoperabilidade também, ela, como disse, é muito importante. Então, imagine que você tem um ABB Ability, mas tem outro ecossistema que não é um ABB Ability, por exemplo. Pode ter um fornecedor, uma cadeia de fornecedor, uma cadeia de clientes que se comunicam entre ecossistemas, né? Então, a ABB sempre depara com seus clientes, sempre sendo um ambiente heterogêneo, né, com dispositivos e sistemas de vários fornecedores. Né? Atualmente, os dispositivos de campo utilizam uma grande variedade de protocolos industriais, normalmente, claro, totalmente normalizados e abertos. Né? A complexidade, a gente depara com complexidade quando vários fornecedores fornecem produtos de diferentes tipos e grau de funcionalidade, operação, processos e assim por diante. Tudo isso pode implicar aí um grande desafio de comunicação, ok? E de comunicação e integração. Então, a nível de dispositivos, né, e protocolos, é o que a gente faz até hoje, né? Então, isso não seria tão grande desafio para nós hoje, tá? Ou para os nossos clientes. O aplicativo, sim, nuvem, sim, a interconectividade de nuvem para nuvem por meio de APIs, de aplicativos, bem como conexões de transmissões, permite que clientes da ABB façam a integração de soluções de outros fornecedores que executam na plataforma Ability. Como eu disse, então, eu posso ter uma plataforma Ability aqui e outras nuvens, né, de outros fornecedores, comunicando com essa plataforma que nós propusemos, né, que nós temos várias funcionalidades. Então, através desses APIs, nós conseguimos fazer a conexão. A nível Edge, né, o Edge Computing, a gente pode atuar como um gateway PCUA para comunicação aí com outros controladores, por exemplo, e outros sistemas, tá? Aqui apresento para vocês um hardware, né, que foi desenvolvido pela ABB. Na verdade, ele vem aí de uma experiência da B&R, que também é uma empresa da ABB, né? Ele foi remodelado para poder estar atendendo aí todas a modelagem de mensagens, a modelagem de comunicação e também para suportar todas as soluções ABB Ability desenvolvidas, né? Então, com esse hardware que vocês estão vendo aí, que ele já está disponível desde novembro de 2019, a gente pode conseguir fazer as aplicações, por exemplo, de gerenciamento de dados de nós dentro dessa nuvem, fazer configurações de OPC-UA e conectividade com isso. Podemos fazer, utilizar ferramentas de engenharia para desenvolvimento de algoritmos, né? Ferramentas de cálculos. Podemos fazer dashboards, né? Então alimentar dashboards e utilizar ferramentas de business intelligence, né?
com conectividade, e também podemos fazer conectividade com operações móveis, né, como Android, e hoje já o iOS já também está disponível, tá? Então, numa base ABB Genius, então a gente consegue conectar DCS da ABB e DCS de terceiros, fazer cálculos e fazer operações através de mobiles, né? Através de tablets e celulares, ok? A ABB está desenvolvendo, está para ser notificado um novo servidor com maior capacidade, tá? Para poder também desenvolver aplicativos que, como já mencionado, para recursos que precisam mais de mais sensíveis a tempo real. Então, são servidores de um pouquinho mais capacidade de processamento, ok? Soluções digitais que a gente disponibiliza, principalmente dentro do Edge Computing. As soluções digitais em nuvens, nós vamos falar aí no novo webinar, que eu vou anunciar aqui no final dessa apresentação. Então, hoje a gente vai se atentar aqui às soluções de digital dentro do Edge Computing, ok? Antes disso, falar um pouquinho do ABB Ability Marketplace, onde é o portal da ABB, desculpe, é o portal da ABB para comércio, né, para aquisição de software e serviços para poder da ABB, né, para poder estar instalando dentro do teu Edge Computing, né? Como eu comentei no início, a ABB vai comercializar isso como um serviço, né? Software como um serviço, né? Então, de uma maneira self-service, os clientes podem obter informações detalhadas de produtos, adquirir assinaturas de software, também podem gerenciar as suas assinaturas, modificar o escopo, estender, cancelar, até colocar, fazer avaliações gratuitas, por exemplo, você abaixa uma solução e por um tempo você pode fazer uma avaliação daquela funcionalidade sem custo. Também pode ser disponível avaliações gratuitas, como a gente havia comentado, né? Na primeira versão desse software como serviços, a gente tem 3 pacotes disponíveis, né? O primeiro dele é o ABB Genius, né? Então, que tem aqui várias funcionalidades aqui dentro do ABB Genius. O ABB Genius Dashboards, que são ferramentas de visualização, inclusive dentro da nuvem, tá? E a parte de Mobile Operation, que é a conectividade com equipamentos de mobilidade, ok? É uma implementação fácil e ágil de equipamentos, então aqui vocês estão vendo uma tela do ABB Marketplace, nesse caso aqui do Ingenious. Então, é um modelo de licenciamento e entrega de software, o qual o software é licenciado sob demanda, com uma assinatura e hospedado, entregues integrado na nuvem, tá? Então, é uma ferramenta abrangente de autoatendimento para administração, configuração, diagnósticos de aplicativos e monitoramento remoto de nós, hardware, de hardware do Ingenious, por exemplo, tá? Então, você pode gerenciar toda a tua todos os teus edge computing, tá? Porque normalmente numa planta, dependendo do tamanho, somente um edge conectividade seja muito pouco, tá? Dependendo todo da funcionalidade, tá? Então você pode gerenciar vários. O edge dá um poderoso mecanismo de cálculo também, baseado em arquitetura aberta, onde qualquer análise industrial pode ser implementada na linguagem preferida do usuário, né? Usuários desses podem ser exibidos uma ferramenta de
de Business Intelligence preferida, né, como o Edge Dashboard também pode ser utilizado. E outras ferramentas de BI de terceiros, tá? A ABB, ela desenvolveu aí o Edge Computing, o Edge Ingenious, dentro de uma plataforma Linux e uma plataforma Docker, para quem é programador, conhece muito bem. Na verdade, não são plataformas, mas são containers, chamados containers, dentro do ambiente Windows, claro. Então, a gente vai ter o containers de Linux e Docker, dependendo das aplicações que serão utilizadas. Então, a ABB percebeu a tendência de mercado na análise de dados e cada vez mais o Python é utilizado usando as bibliotecas poderosas aí de análise de dados, né? De análise e cálculos, principalmente. Então, por razões de ser bibliotecas de código aberto e cada vez mais estudantes têm aprendido ciência de dados dentro dessa plataforma, a ABB decidiu também usar o Python como uma das principais linguagens de programação para cálculo de algoritmos de altíssima tecnologia. Da visualização, então, como é que a gente pode visualizar dados usando aí o Edge Computing? Os aplicativos dashboards, né, que a gente pode utilizar. Então, a visualização corporativa de KPIs, monitoramento de desempenho desativos, visualização, análise de áreas de processo de produção, e é claro, depende de cada aplicação que você coloca lá. Então, abre um leque muito grande do que você vai monitorar, do que você vai pôr como KPIs, né? Então, de maneira rápida, né? Então, permite que usuários possam criar painéis interativos e de rápida confecção e compressão de visualização desses relatórios, né? O aplicativo Dashboard, chamado pela ABB, é hospedado em nuvem e suporta a visualização de todos os dados definidos dentro do modelo feito pela ABB, do Information Model da ABB. Assim, permite que usuários protejam painéis de um contexto amplo da empresa dentro, projetem esses dados numa forma mais ampla, né? E, por exemplo, utilizando aí a nuvem, podendo ser visualizado em qualquer plataforma, em qualquer local, tá? E também essas visualizações podem ser redimensionadas para trabalhar por exemplo, em tablets até recomendado pela ABB e no mínimo de 10 polegadas aí, ok? A parte de mobile, né, que está disponível na plataforma Android e iOS. O aplicativo é baixado do Google Play ou do Apple lá, gratuitamente licenciado através da nuvem, através do ABB Ability Edge. Né? Então, lá, através do Marketplace, a gente consegue ativar. Né? Então, possibilita aí uma força de trabalho móvel, né, que melhora o desempenho das operações. Então, as decisões são tomadas rapidamente. O operador que tem aí, por exemplo, uma ação que deve ser feita no campo rapidamente, então ele mesmo pode fazer essa ação através de uma ferramenta dessa. Melhora a visibilidade, né, do status do dispositivo, independente da localização do usuário. Então, com a mobilidade, então, em qualquer local onde você tem uma rede de internet, claro, você consegue fazer essa visualização. O monitoramento e controle remoto se torna operações mais fáceis, né? Principalmente de manutenção, onde a gente também, a ABB tem um outro programa do Remote Insight, onde a gente pode conectar esse usuário, o cliente usuário desse recurso, por exemplo, a um suporte interno da ABB,
através desse mobile, né? Por exemplo, através de uma realidade aumentada, proporcionar aí a especialistas possam ver o que o cliente está vendo na planta, para, por exemplo, uma intervenção de manutenção e para corrigir um certo nível de problema. Tá? Vamos falar um pouquinho agora como é que a ABB vai recomendar como colocar um Edge Computing dentro de uma arquitetura de automação, tá? Principalmente objetivando segurança, tá? Aí tem duas configurações usando o firewall, né? Como eu disse no início, o firewall da parte norte e da parte sul. A implementação da esquerda tem uma separação clara entre firewalls, né? Entre o norte e o sul, o que impede o acesso da rede corporativa ao Edge. Então, nessa configuração, ela não é tão adequada, ela não é tão comum para poder fazer esse tipo de informação, ok? Então, a mais adequada que a ABB vai recomendar é o que está desenhado aqui na direita, ok? Então, uma implantação da direita, onde o Edge também é acesso a partir da rede corporativa. Essa implementação normalmente também é usado pelo Mobile Operation, né? Então, quando você tem lá a conectividade com o tablet, a gente vai usar essa configuração. Então, dessa maneira, a gente tem aí uma proteção um pouco mais segura, onde todos têm acesso ao Edge Computing, tá? Então, aqui nessa maneira aqui, a rede de informação não possui todo o acesso necessário ao Edge Computing, ok? E aqui, numa forma mais ampla, né? Então, inclusive, mostra aqui todos os níveis, né? Então, aqui o nível 0, acesso aos dispositivos de campo. O nível 1, né? Que é a parte de controladores. O nível 2, que é a parte de supervisão. Então, aqui tem as redes de operação, onde as operações estão conectadas aqui, os servidores de vários serviços, por exemplo, do NXA, do Symfony Plus, e assim por diante. Então, o ABB Ability Edge vai estar aqui conectada na DMZ, conforme a gente viu no slide anterior. Tá? E aí sim, aqui da nuvem, onde vai estar o ABB Ability Cloud, a gente vai poder acessar o ABB Ability Edge e vice-versa, ok? E é claro, a gente tem aqui, aparece outros serviços da ABB, por exemplo, o RAP, que é o Remote Access Platform, ou seja, toda vez que a gente vai fazer um acesso remoto, jamais a gente acessa diretamente essa rede, a gente acessa a rede DMZ. A parte de upgrades e atualizações de Windows e antivírus, backups, então, tudo isso aqui dentro de uma rede DMZ, onde a ABB aí está em total conformidade com a IEC 62443, que é hoje que rege a parte de normas dentro de cibersegurança, ok? Transformação digital sem pessoas não existem, né? Então, o machine learning, a inteligência artificial, são com certeza as tecnologias que vão levar a indústria ao futuro nas plantas e até chegar, por exemplo, a plantas autônomas, né? Isso não vai acontecer sem pessoas, sem as participações das pessoas. Então, hoje a indústria, a tecnologia já se fala em inteligência aumentada, onde a inteligência artificial é amplificada com o potencial humano, né? A parte cognitiva do cérebro humano já vai estar sendo colocada dentro da automação industrial também, largamente colocada hoje, por exemplo, em parte financeira ou até mesmo em redes sociais, já se usa esse recurso. Mas está chegando aí as nossas plataformas de automação também. Então, a parceria homem-máquina é sempre a chave para que isso aconteça, tá?
Então, sempre vão existir essa parceria entre a máquina e o usuário, né? Então, cada vez mais a BB entende isso e está fazendo investimentos nessa direção, ok? E aqui, quase finalizando, então, o que nós fomos apresentados aqui, então, o futuro, novamente, né? O futuro pertence às empresas que se conectam, analisam e compartilham informações em aplicativos que possam agregar valor, né? Principalmente para tomada de decisões em frações de segundos, né? A gente pode dizer que essa é o nosso caminho, é o que a BB está seguindo para ter essa experiência com nossos clientes, né? Para proporcionar essa experiência aos nossos clientes entre nossos serviços e tecnologias. Então, a gente hoje tem a plataforma ABB Ability, né? Que a gente pode falar que é a prova de futuro na visão do cliente, porque ali o cliente não vai estar preocupado com atualizações, com hardware. Então, quando você tem nuvem, alguém vai cuidar disso. A Microsoft, no caso, vai cuidar de atualizações de software, a ABB também. Então, por isso que é a prova de futuro, né? Então, nos sistemas de controle que tem hoje, ainda a gente precisa atualizar sistemas, atualizar servidores e assim por diante. Mas num futuro não tão longe, isso vai ser transparente para o usuário, tá? Então é isso que a ABB, né? E eu queria passar agora, então, foi uma abordagem bem grande, geral. Existem muitos detalhes, é claro, para ser conhecidos para os nossos clientes aí. Mas eu queria agora aí abrir a perguntas e respostas, ok? Antônio, obrigada pela apresentação. Enquanto as pessoas encaminham as perguntas e respostas, eu aproveito para avisar que, pós apresentação, vocês serão direcionados para um link de pesquisa que nos ajuda na organização dos próximos eventos, então a gente agradece se vocês puderem participar. A apresentação de hoje foi gravada e vai ser compartilhada num portal da BB em breve, e vocês também vão receber essa apresentação por e-mail, tá? Começando pelas perguntas, Antônio. Como existe uma modelagem específica para cada aplicação, é necessário que essa modelagem acompanhe os lançamentos da Microsoft? Sim, mas quem toma conta disso, né, vai ser sempre a ABB. A ABB vai estar sempre atualizando os seus recursos computacionais baseado dentro das tecnologias que a Microsoft nos proporciona. Seria uma transparência para o usuário. Transparente para o usuário. Obrigada. Mais uma pergunta. Existem ferramentas de segurança disponíveis no mercado para segurança na troca de informações entre diferentes clouds ou é específica e proprietária ABB? Quando a gente fala de cloud, como a gente mencionou alguns slides passados, a grande segurança que há é desenvolvida pela Microsoft, tá? Quando a gente faz a comunicação. A ABB, ela aprimorou um pouco mais essa segurança, colocando um pouco mais de níveis, por exemplo, de validações, de pessoas autorizadas que entram aí através de senha e através de perfis, onde o usuário ele vai estar autorizado a fazer exatamente aquilo que ele foi autorizado a fazer, né? Ele, por exemplo, ele pode ter acesso à nuvem, a uma determinada área dessa nuvem somente, tá? Então, a ABB aprimorou um pouco mais aí em termos de níveis e camadas de acessos, tá? Toda a comunicação entre nuvens, a gente vai contar aí com a segurança que a Microsoft nos proporciona.
Desculpe. Próxima pergunta, imagina. Qual a política da ABB para a proteção de dados trocados entre o Edge e as clouds? Então, a ABB proporciona algumas ferramentas de monitoração, né? Por exemplo, de auditorias, de mensagens indesejadas, fechamentos de hardware, por exemplo, um servidor que está dentro do ambiente do cliente, por exemplo, contra acessos indevidos a esse servidor, a uma estação de operação, por exemplo, também ligada a esse servidor. Existe vários recursos para poder dificultar qualquer tipo de acesso indevido, tá? Desde fechamento de hardware até monitoração da rede de comunicação contra mensagens indevidas, mensagens maliciosas, vamos dizer assim. Ok? Então a ABB tem sim ferramentas para isso. Mais duas perguntas. A ABB possui e pode fornecer um programa disponível para capacitação das pessoas na operação para lidar com esse tipo de aplicações? Sim, com certeza, tá? Como é um produto novo, é como se fosse um DCS, né? Vamos imaginar que esse é mais o nosso mundo, vamos dizer assim. Como se fosse um equipamento novo, a ABB, lógico, vai disponibilizar uma vasta linha de treinamentos. A ABB já tem algumas coisas já disponíveis dentro do YouTube, não como forma de treinamento, mas como forma de um conhecimento um pouco mais profundo dessas tecnologias, vamos dizer assim. Mas certamente o ABB Ingenious tem uma série de programas de treinamento desenvolvido para usuários, desenvolvido para configuradores de sistemas, né? Então, e são treinamentos que serão disponibilizados aí para os usuários que decidirem optar pela plataforma ABB Ability. Obrigada, Antônio. E acho que a última pergunta. Qual o primeiro passo para iniciar com a tecnologia Edge em uma planta industrial? O que o cliente precisa disponibilizar de informações e documentação para iniciar o estudo? Então, o primeiro passo primeiro é ter um problema, tá? Tem um problema para se resolver. Eu quero melhorar, por exemplo, minha otimização. Eu quero ter uma melhor integridade dos meus assets. Então, primeiro localizar qual o problema, qual a solução que nós precisamos resolver. A partir disso, verificar onde essa solução vai precisar estar disponível, né? A gente vai buscar na nuvem recursos computacionais? Vamos buscar, então, vamos colocar um Edge Computing ali. Então, a partir dessas fases, né? Então, caso a caso, a gente vai poder fazer esse tipo de abordagem nesses tipos de projeto. Então, primeiro buscar um problema e, a partir disso, verificação de dados, se há dados disponíveis para isso. Se não houver, fazer instalação de dados, né? Fazer verificação de dados, fazer análise de dados, e aí sim chegar numa solução que atenda aquele problema determinado, tá? E aí sim, disponibilizar isso em rede, tá? Que tipo de informação que vai para a nuvem, que tipo de recursos que nós vamos usar da nuvem. Vamos usar a nuvem como repositório de dados? Existem várias funcionalidades na nuvem, né? Dentro do Microsoft, existem vários aplicativos internos lá também que pode ser usado ou não, dependendo da aplicação, ok? Não sei se consegui responder a pergunta. Creio que sim, não recebemos mais nenhum comentário. Se você quiser, por favor, retornar para o slide que tem o seu contato, acho que só para os participantes que quiserem tomar nota.
E lembrando que nós encaminharemos por e-mail depois o link para download da apresentação, e quando vocês encerrarem o Webex, também será habilitada uma pesquisa para avaliação do evento. Ok. Antes de mostrar o slide, então eu mencionei no meio aí da apresentação, a gente falou muito hoje do Edge Computing, tá? E da conexão com o Cloud. A gente tem a satisfação de apresentar aqui uma plataforma de integração de IoTs com as tecnologias de OT, de IT e tecnologias de engenharia, tá? Onde a ABB vai disponibilizar nessa plataforma várias ferramentas de modelagem, várias ferramentas de análise, uma flexibilidade muito grande em desenvolver aplicativos para que o próprio cliente desenvolva aplicativos para resolução de problemas. Então, é uma base chamada ABB Genix, né? Que o Genix é uma palavra aí que a ABB criou, que é uma junção aí do Genium e Extended, né? Então, ao pé da letra é um gênio estendido, mas a gente tem a satisfação de apresentar para vocês aí no dia 12 de agosto. A gente vai mandar o convite. Talvez a gente precise um pouquinho mais que somente 1 hora, tá? Eu vou avaliar aqui como é que a gente vai fazer isso e a gente vai apresentar essa tecnologia que completa, vamos dizer assim, a conexão entre o Edge e o Cloud, né? Numa solução ABB Ability, onde todas as soluções ABB Ability se integram, onde também soluções de outras nuvens também podem se integrar e soluções de outros sistemas também, de DCS de terceiro também se integram, tá? Como a Bruna falou, queria pôr aqui de novo o meu contato, se alguém quiser mais detalhes, para a gente poder conversar um pouco mais, para detalhar um pouco mais. Aqui em 1 hora a gente deu uma boa visão geral de como é hoje, como será e como está hoje também, né? O uso de tecnologias de Edge e Cloud Computing em automação comercial e automação industrial, tá? Então eu fico aí à disposição de vocês e agradeço muito a participação. É uma satisfação bastante grande ter vocês conosco. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Obrigada a todos. Bom dia.